E o que tu tá achando falando nessa questão de liberdade no Brasil? Você estava acostumada com Cuba, né? Que era uma bosta, como você falou. Mas Brasil, aparentemente, está tendo alguns problemas na questão de liberdade. O que você está achando sobre isso? Preocupante. Eu gosto muito da filósofa Ayn Rand. Ela viveu sob um regime igual ao meu, né? Comunismo e tudo, na Rússia. E ela tem uma frase que fala assim, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, essas pessoas que estão ignorando o que está acontecendo, a censura que está acontecendo, podem ignorar, ok, mas as consequências virão. E não são nada boas. Eu falo que a censura, ela sempre começa de um lado. Começou do lado dos conservadores. Depois que eles conseguem controlar todos esses conservadores, eles partem para o outro lado. E depois a ditadura está instaurada. Então, não pense que é só um cala-boca aqui, um cala-boca aqui. Não. Começa assim, cala a boca você, depois calam todo mundo. E é muito preocupante, me preocupa muito o caminho que o Brasil tá tomando em relação a isso. E a mídia apoiando. Nossa, apoia pra caralho. Pois é, em Cuba aconteceu isso, eu já falei isso várias vezes. Da Boêmia, que era a revista mais famosa de Cuba, e apoiou o golpe do Fidel. Ia contra tudo do Batista, inventou crimes, colocou crimes nas costas do Batista, mais de 20 mil pessoas que eles noticiaram que o Batista tinha matado. Era mentira, porque o dono depois confessou, porque quando o Fidel tomou poder, ele traiu o dono da revista. Foi assim, é assim que o comunista agradece, traindo. Tomou poder, fechou a revista, deixou o cara na rua, e aí ele foi para Venezuela, se exiliou na Venezuela, e uns anos depois se matou. Aí deixou uma carta confessando que eles tinham inventado coisas a respeito do Batista para fazer com que o povo apoiasse a Revolução do Fidel. Entendi. E aí se matou porque não aguentou com o peso na consciência. Então, essas revistas que apoiam o que está acontecendo agora, essa censura, aguardem porque vai chegar nelas também. Eu vejo muitos conservadores reclamando sobre censura nas mídias sociais. E eu queria que você, já que eu imagino que você conhece as dores deles, explicasse pra galera por que eles dizem que as mídias sociais estão censurando o ponto de vista deles. Porque a direita, os conservadores, vão contra tudo o que está... Mas de que forma? Tipo, como que eles analisam, veem que eles estão sendo censurados? De que forma está acontecendo Meu Deus, o Terça Livre, por exemplo, começou desmonetizando o canal, depois fecharam o canal, bloquearam as contas do Alan dos Santos. É assim que eles agem. Eles começam a desmonetizar porque aí você perde a tua fonte de renda. E aí como você vai se sustentar? De alguma forma tem que ser. Então, eles começam assim, o Terça Livre fechou as portas. Imagina, um veículo de comunicação. Mais muito que isso, ele vai ser preso, né? Agora, 2021, pleno século XXI. Agora eu não sei, porque realmente esse é um tópico meio complexo e tortuoso, porque o Alan dos Santos, ele é um cara que é polêmico, e às vezes ele fala umas paradas que ele não tá falando como opinião, entendeu? Tipo... Pode ser a opinião dele, mas ele tá usando o foda é que eu não entendo muito o porquê realmente os caras estão querendo prender. Qual que é o que ele realmente fez? Opinar. Mas foi só opinar? Ou ele, tipo... Opinião. Porque existem algumas coisas na liberdade de expressão que a gente tem que regular. Por exemplo, você não pode ir num teatro... no cinema e gritar fogo com tudo, isso é crime. Você está usando a sua voz, está sujeito de expressar. No Código Penal já prevê, entendeu? Sim, sim. Injúria, calúnia, difamação. Tirando isso, outro jeito deles fazer para calar a boca das pessoas é censura. Mas não é injúria, nem calúnia, nem difamação que eles estão usando para prender Mas aí ele. é censura. Oi? Aí é censura, fora Não, isso mas é é justamente- censura. Então, não, mas eu tô perguntando, não é isso que eles estão usando hoje em dia? Não é isso que eles estão usando. Então, eu realmente não sei, Por ignorância exemplo, você minha. falar, O que eles estão usando? Qual que é a prova cabal? Vão contra a vacinação obrigatória, por exemplo. Eu não sei se é isso, porque eu já falei que isso que pessoas eu estão morrendo sou- por isso. Entendi. Entendeu? E eles estão falando real isso. A pessoa não é contra a vacina. A pessoa é contra a obrigatoriedade, mas só por falar isso... Eu falei já isso algumas vezes, nada aconteceu comigo. Tipo, já falei que sou contra a vacinação Por obrigatória. enquanto, por isso que eu te falo. Começa com umas pessoas, depois... Entendi. Entendeu? É Vai bom.